Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cérebro Mudou. Eu falei que a gente ia trazer de novo, a gente trouxe mais uma vez a Silmara. Mais uma vez um prazer estar aqui. Obrigada, Silmara Batistella. Ela é neuropsicóloga, mestrado e doutorado em ciências pela Unifesp, atua com psicoterapia e avaliação neuropsicológica e ainda dá aula na graduação e pós-graduação. Hoje a gente vai falar sobre memória e seus subtipos. A gente já tem um vídeo aqui de memória que a Silvia Bolognani falou, são 3 vídeos e eu vou colocar aqui no card aqui em cima para vocês também assistirem. E a gente vai complementar aqui com a Silmara sobre esse tema que é tão importante, que a maioria das pessoas que sofrem lesão, a primeira queixa, eu acho, a queixa mais visível é minha memória ficou péssima, eu não consigo mais lembrar de muitas coisas. Então a Silmara vai explicar pra gente que não existe só uma memória também, né? Igual muitas pessoas pensam. Queixas de memória, elas são muito comuns, inclusive não apenas nos pacientes com lesão encefálica adquirida. As pessoas se queixam muito das memórias, da sua memória, né? E acho que uma coisa importante da gente falar, Fer, é que inúmeras vezes também, a gente sabe que não é o caso de muitos pacientes com lesão, mas em inúmeras vezes eu acho importante falar que as pessoas superestimam a memória, né? As pessoas superestimam o funcionamento cognitivo como um todo. Acontece muito também com a atenção, né? As pessoas querem que a atenção funcione de uma forma que ela não vai funcionar, né? O cérebro não vai funcionar de determinada forma só porque a pessoa quer, né, ter mais atenção. A memória também. Então acho que é importante primeiro dizer que existe uma comparação que a gente considera que ela é bastante incorreta, que é feita ao comparar a nossa memória a um computador. O cérebro humano, gente, ele não é um computador e ele não pode ser comparado a um computador. Então isso é algo que a gente gosta muito de frisar. Por quê? Porque as pessoas esperam que o nosso cérebro tenha a precisão de um computador. Ele nunca vai ter essa precisão, né? Então, um termo, inclusive, a gente acaba usando até na literatura, a gente vê, mas falar o armazenamento da memória. É um termo que não seria adequado, porque nós não armazenamos dados como um computador, né? Nós temos reconstruções de memória. Então, a primeira coisa é a gente entender que muitas vezes há uma superestimação do que a nossa memória seria capaz e que comparar o nosso cérebro a um computador é incorreto, é inadequado. O nosso cérebro não pode ser comparado a um computador, tá? E a memória, então, ela não é uma entidade única. Então a gente fala memória, mas na verdade nós temos diferentes tipos de memória. Nós temos a memória de curto e longo prazo. Na memória de curto prazo ela cabe pouquinha coisa por pouquinho tempo e não é a memória de ontem ou de algumas horas atrás. Ela é a memória do aqui e do agora, do que está acontecendo aqui. Ou ela vai durar alguns segundos enquanto eu estou aqui, ó, com a informação na cabeça, né, digamos assim. Já a memória de longo prazo, ela tem uma capacidade ilimitada, tanto de tempo quanto de armazenamento, né? Ou seja, a gente pode ter na memória de longo prazo conteúdo indeterminado, uma quantidade indeterminada por um tempo também indeterminado, né? Mas lembrando sempre que a gente, apesar de usar esse termo armazenamento, não é como em um computador, as coisas não ficam armazenadas, né? Então, se você escrever um texto hoje em um computador, você salva esse texto lá no computador e você acessa esse texto daqui 20 anos, ele vai estar igual? Ele vai ter mudado alguma coisa? Não, Sim. Né? Se você tirar umas fotos e você salvar no seu computador e você acessá-la daqui 30, 40 anos, essa foto vai ter mudado? Não. Agora você é capaz, Fer, você ou qualquer outra pessoa, mesmo sem lesão encefálica, será que é capaz de eu lembrar ipsis litteris um diálogo que eu tive há 3 dias? Impossível. Impossível, né? Mas o texto eu guardo no computador. Então isso é para demonstrar como eu não posso comparar o armazenamento da memória com o armazenamento do computador. Então a imagem mental que eu tenho de 3 dias atrás, ela não tem a mesma precisão que uma foto armazenada no computador. Então, isso é mais uma forma que a gente usa de comparado, porque que não dá para ser comparado o funcionamento do cérebro humano com o do computador, muito menos na memória, como as pessoas fazem muito essa comparação, né? Então, quando alguém se queixa de memória, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual tipo de memória você está se queixando, né? Tem problema em qual tipo de memória? E como eu sei
por meio de uma avaliação com um profissional capacitado para esse tipo de avaliação. Então você pode ter um prejuízo mais na memória de curto prazo, na memória operacional, na memória de longo prazo. Então eu preciso de uma avaliação para poder saber qual que é esse prejuízo. Outra coisa importante de se falar, Fer, que às vezes o prejuízo nem é na memória, o prejuízo é na atenção. Eu não vou conseguir ter memória se não houver atenção. Isso. Então, inúmeras vezes eu tô falando com a pessoa e a pessoa tá lá no celular. A galera tá muito no celular. E aí ela fala pra mim, eu não lembro do que você falou, a minha memória é péssima. Na verdade, então, a informação... Exato. Então, a memória, ela vai ter 3 diferentes fases. Ela vai ter a fase da entrada da informação, da aquisição da informação, a fase de consolidação, que é quando essa informação vai tornar-se estabilizada, e a fase de evocação, que é quando eu trago este conteúdo à tona, quando eu recordo dessa informação. Então, quando alguém tem problema na memória, pode ser devido a qualquer uma dessas 3 fases. E existem coisas que podem prejudicar a memória em qualquer uma dessas fases. Então, por exemplo, a atenção. A atenção, ela pode prejudicar a entrada da informação. Ou então, se eu estou em um lugar com muito estímulo, que fica me distraindo, ou que eu não estou ali voltada a uma atenção para aquele estímulo, isso pode prejudicar a posterior consolidação. Sim. A gente sabe que o sono também vai afetar na consolidação da informação. O sono vai afetar, gente, muito a atenção, inclusive, né? Impactando a atenção, impacta a memória. Então, diversos fatores. O uso de álcool vai impactar a memória, o uso de alguns fármacos hipnóticos, sedativos, vai impactar a memória. Sim. Então, existem vários fatores que podem impactar qualquer uma destas fases da memória. A aquisição, a consolidação ou a evocação da memória. E nós podemos ter prejuízo em diferentes tipos de memória. Tá. Isso é importante da gente dizer, né, Fer? Porque muitas vezes o familiar, ele pode falar assim, ele não lembra do que eu falei hoje de manhã, mas ele vai lembrar de fazer o jogo de videogame dele, ele não esqueceu como jogar, né? Isso envolve memórias diferentes. Então, eu aprender uma atividade motora, uma atividade repetitiva, como aquela envolvida no videogame, é completamente diferente de eu lembrar um diálogo, de eu lembrar algo que me foi dito há algumas horas. Completamente diferente. Envolvem áreas do cérebro diferentes, envolve processos diferentes. Então, tem uma dicotomia anatômica, inclusive, ou seja, vai depender de diferentes áreas do cérebro. Então, muitas vezes, o prejuízo está naquela área do cérebro relacionada a essa memória, que a gente chama de episódica ou memória autobiográfica, memória de longo prazo explícita episódica, que é essa de lembrar o que conversaram comigo há algumas horas ou alguns dias atrás, ou alguns anos, alguns meses. É a memória episódica. Já a memória, por exemplo, para eu fazer um jogo, vai envolver muita memória de procedimento que vão envolver outras áreas do cérebro. Então é importante a gente entender que isso não é necessariamente relacionado à motivação. É porque você não quer ouvir. Não. Né? Você só aprende o que quer, só ouve o que quer, só faz o que quer, né? Exato. E às vezes a pessoa não tem culpa, gente. Realmente ela não consegue fazer aquilo. E assim, a lesão depende muito da área, né, da extensão da lesão, da causa da lesão, então envolve muitos fatores também, né. E a pessoa é única, né, também eu tenho uma amiga que tem a lesão, teve um trauma de crânio, que foram lesões parecidas, em mesmo locais parecidos, mas ela vai ter sequelas diferentes, reações diferentes, a vida dela vai funcionar de um jeito diferente, depende muito do que você fazia antes, né? Depende muito também da reserva cognitiva que você tinha antes, então são inúmeros fatores, né? A gente não pode generalizar igual todo mundo pensa. Exato, a gente não pode generalizar, e por isso também, falando nisso, é importante a gente citar então sobre essa individualidade. Cada indivíduo, né, é único, é singular. Por isso também, Fer, as pessoas sempre me perguntam, o que eu faço para melhorar a minha memória? Me dá uma dica de memória, é uma pergunta que eu ouço constantemente. Sim. Como eu melhoro a minha atenção, como eu melhoro a minha memória? Gente, não tem receita de bolo. A propósito, se alguém te falar, tem uma receita ótima para melhorar a memória, foge que é cilada, Bino. Isso mesmo. Tá? Existe sempre a necessidade de um plano individualizado. Eu apenas vou saber como te ajudar com a sua memória, sabendo quais são os seus prejuízos.
E como a gente acabou de dizer, eles são totalmente individualizados. Então não existe um beabá, uma receita de bolo ou um passo a passo para melhorar a memória. Sim. A gente até tem algumas estratégias que a gente utiliza para melhorar a atenção, para ter uma recordação com pistas, mas não existe uma receita de bolo, um passo a passo que vai servir para todo mundo. Porque, gente, como a gente falou, eu tenho que saber por que tem esse prejuízo de memória, se é o prejuízo de memória ou o prejuízo de atenção, qual dessas memórias, qual a dificuldade da pessoa. Coisas muito genéricas, tipo, cada dia penteio o cabelo com uma mão. Gente, isso não tem sentido algum. Não vai fazer nenhuma diferença para sua memória cada dia você pentear o cabelo ou escovar os dentes com uma mão, tá? Vista-se cada dia com um braço. Isso não vai fazer diferença para a sua memória. Eu preciso de um plano individualizado, eu preciso de saber qual é a dificuldade da pessoa, né? Sim, sim. Silmara, o que muitas pessoas me perguntam é se a palavra cruzada, o sudoku, pode ajudar na memória. O nosso cérebro, para o funcionamento cognitivo como um todo, tanto de pessoas com lesão ou sem lesão, é importante a gente sempre manter atividades cognitivas, né? Então, seja uma palavra cruzada, seja uma leitura, seja o aprender corte e costura, seja um artesanato, atividades que mantenham o meu cérebro ali em uma atividade de raciocínio, de esforço cognitivo. Tá. Então, não é a palavra cruzada, não é o sudoku, é atividade que envolva esforço cognitivo. Odeio palavra cruzada. Não faça. Não tem problema. Tá? E outra coisa que é importante a gente saber, Fer, é que o fato de você fazer palavra cruzada não vai te ajudar a lembrar da lista do supermercado. Tá? A gente não tem uma generalização nessas atividades. E isso é uma coisa que a gente tem sempre que deixar claro. Sim. Não adianta você treinar, decorar listas de palavras. Isso só vai te servir para se tornar uma pessoa boa em decorar listas de palavras. Isso não vai fazer você lembrar do livro que você leu, isso não vai fazer você lembrar da conversa que você teve, isso não vai te fazer lembrar de tomar as suas medicações. Sim. Tá? Então é importante a gente sempre pensar que estes treinos, eles não são generalizáveis e isso é algo muito importante da gente deixar claro. Então não adianta você ficar treinando, achando que isso vai ter um impacto em coisas mais importantes. E por isso que as estratégias são individualizadas. Sim. Então, em vez de você ficar treinando decorar listas, na tentativa disso ajudar você a lembrar a sua medicação ou lembrar de uma conversa, é melhor a gente adotar estratégias para você lembrar da sua medicação e para você lembrar das suas conversas. Porque a decorar lista ou fazer palavras cruzadas não é algo generalizável. Sim. Fazer palavra cruzada, se você gosta, se é útil, se é valoroso para você, tá tudo bem. Sim. Só não espere que isso vá fazer com que funcione melhor sua memória para outras coisas. Isso. E se você não gosta de palavra cruzada, faça uma atividade, e faça uma atividade que envolva um raciocínio e esforço cognitivo, mas que seja prazerosa e que seja valorosa para você. E acho importante também a gente falar, Fer, principalmente aí pro público, né, com lesão encefálica adquirida, é que não é uma questão de força de vontade, esforce-se que você consegue, né, para você ter memória ou mesmo para você ter atenção. Né? Eu não posso dizer para uma pessoa que tem miopia, por exemplo, se esforça, você vai conseguir ler, mas lê ali, ó, fecha o olho, vê se você consegue. Eu não faria isso com uma pessoa míope. Então eu não posso falar para uma pessoa com lesão encefálica adquirida, esforce que você consegue. O que eu faço com a pessoa míope? Eu ofereço a ela óculos. Então eu sugiro, olha, vamos ao oftalmologista, vamos verificar os seus óculos. Olha, você não está enxergando? Coloque os óculos. Então, como uma pessoa com lesão encefálica adquirida, eu também ofereço o quê? Suporte. Eu ofereço o quê? Estratégias. Então, assim como a pessoa míope, eu não vou obrigá-la e falar que basta ela se esforçar, que ela se enxergue. A pessoa com lesão encefálica adquirida, eu também não farei isso. Eu irei oferecer a ela algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, estratégias que irão auxiliá-la a lidar com a dificuldade. Então, a pessoa com miopia, na hora que ela coloca os óculos dela, não é que ela deixou de ser míope. A partir daquele suporte, ela está conseguindo enxergar melhor. É o que a gente faz com as pacientes, com as pessoas com lesão encefálica. A partir de um suporte, a gente consegue melhorias na qualidade de vida. Sim, é mais ou menos
sei lá, a pessoa, eu tenho muito mais dificuldade de atenção do que de memória. Então, já aconteceu, vai fazer um arroz, aí deixa queimar o arroz. Aí vai fazer o arroz de novo, deixa queimar o arroz de novo. Então, o que eu posso fazer? Colocar despertador, né? Pedir alguém para avisar. São estratégias desse tipo que podem ajudar a falta de atenção naquelas determinadas tarefas que você quer fazer melhor, né? Perfeito, Fer. Então não é como um músculo, a atenção que você vai exercitar, ficar forte e modificar o formato, né? Não, o cérebro não é assim, tá, gente? Então, eu vou usar estratégias. Então, não é que você vai treinar a sua atenção para lembrar. Não, você vai colocar um timer, né? Você vai colocar um timer, vai pedir pra Alexa te lembrar. Você vai usar alguma estratégia externa, assim como na miopia eu uso uma estratégia externa. Os óculos, para que eu consiga desempenhar aquela função. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a pessoa fala, mas presta mais atenção, você precisa prestar mais atenção, e não depende da gente, não é assim, eu sei que eu tenho problema de memória, então eu vou prestar mais atenção, porque se fosse assim era super fácil, né, bastava eu decidir que eu quero prestar mais atenção, e eu vou prestar mais atenção, e não é assim. Gente, escreva aí nos comentários se vocês têm mais alguma pergunta sobre a memória, qualquer coisa a gente chama a Silmara aqui de novo, ela vai vir mais vezes, porque a gente já decidiu vários temas que ela vai falar, e espero ver vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, para que mais gente consiga ver os vídeos, o canal consiga crescer, para ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigada por estarem aqui até agora, e mais uma vez eu agradeço a Silmara, que foi um presentão pra gente ter ela aqui. Eu que agradeço, Fer, é um prazer estar aqui, como eu já falei no outro vídeo, né, de ter acompanhado o comecinho disso e ver o tamanho, as proporções que tomaram. É só chamar que eu venho. A gente vai chamar. Obrigada, gente. Obrigada, Silmara. Eu que agradeço. Mestre em neuropsicologia, ponto. E aí, devia falar e aí, né, só. Totalmente individualizado, né? Só que vou falar uma coisa que serve pro meu marido.